Este livro é fruto de reflexões sobre a política pela perspectiva de uma coruja sobre um tabuleiro de xadrez simbolizando o jogo político. Mas o que é a política e como ela afeta nossas vidas? Estas são perguntas fundamentais que invariavelmente fazemos, mas muitas vezes não temos as respostas. É aí que entra este livro, que aborda a política pela perspectiva de uma coruja. Desde a antiguidade, a humanidade tem explorado a complexidade das nossas relações sociais e políticas, que envolvem razão e emoção. Nas próximas páginas, vamos juntos, através de uma narrativa crônica, encontrar os caminhos para superar os desafios políticos. A coruja é um animal astuto e sábio, que consegue ver o mundo de uma perspectiva diferente. Ela pode ver o todo, e como as pequenas partes se encaixam. Ela nos ajuda a ver como a política está ligada à nossa vida cotidiana, e como nós devemos nos posicionar diante dela. Este livro vai nos levar para um tabuleiro político e nos ajudar a entender melhor o mundo em que vivemos. Uma breve partida. Era uma noite escura e silenciosa na floresta, quando uma coruja misteriosa apareceu na clareira, carregando consigo uma caixa de xadrez. Todos os animais da floresta se reuniram em volta dela curiosos para saber o que estava acontecendo. A coruja abriu a caixa e começou a montar o tabuleiro de xadrez, com movimentos precisos e graciosos. Quando terminou, a coruja sentou na frente do tabuleiro e desafiou qualquer animal corajoso o suficiente para jogar contra ela. Todos os animais se afastaram, menos o coelho inteligente, que aceitou o desafio. A coruja e o coelho começaram a jogar, e logo ficou claro que a coruja era uma jogadora habilidosa e experiente. Ela se movia rapidamente pelo tabuleiro, antecipando cada movimento do coelho e sempre um passo à frente. O coelho, por sua vez, ficava cada vez mais frustrado, incapaz de acompanhar a velocidade e a astúcia da coruja. Mas o coelho não era um jogador comum. Ele tinha um truque na manga. Enquanto a coruja estava ocupada fazendo seu próximo movimento, o coelho a distraiu com uma pergunta inteligente. A coruja distraída não percebeu que o coelho havia movido uma de suas peças, a colocando em uma posição de risco. Quando a coruja finalmente notou, era tarde demais. O coelho havia dado checkmate na coruja. A coruja, embora derrotada, sorriu com admiração pelo truque do coelho. Ela havia sido superada por um jogador astuto e inteligente, e isso a deixou impressionada. Depois de limpar o tabuleiro, a coruja se despediu dos animais da floresta e voou de volta para sua casa, carregando consigo uma nova apreciação pelo jogo de xadrez e por seus oponentes astutos. Essa partida de xadrez entre a coruja e o coelho nos ensina uma lição importante sobre a importância da astúcia e da inteligência no jogo da vida. Por mais que possamos ser habilidosos em determinadas áreas, é importante lembrar que sempre haverá alguém mais astuto ou experiente do que nós. E às vezes a chave para a vitória pode estar em nossa capacidade de pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentamos. Arquétipo da coruja. Um poderoso símbolo de sabedoria. Antes de nos aventurar no jogo, é necessário, porém, entender quem nos guiará no tabuleiro. As corujas são aves de rapina noturnas e possuem características únicas que talvez você não tenha percebido. Seus olhos grandes e redondos ajudam na visão noturna e sua aerodinâmica facilita o voo. Elas possuem orelhas pontiagudas para ajudar a detectar o som e suas penas são densas para manter o calor, além de bicos afiados para caçar suas presas. Assim como a coruja usa suas habilidades, como sabedoria e perspicácia, para enxergar o que outros não veem, você pode ver nas dificuldades a chance de superar os obstáculos que aparecem em sua caminhada. Elas levam a sério o clichê de acredite em si mesmo. Para vencer qualquer desafio, é um dos arquétipos mais fascinantes na mitologia e na cultura popular. Em muitas tradições, a coruja é vista como um símbolo de sabedoria, mistério e intuição. De fato, a imagem da coruja é tão poderosa que ela é frequentemente usada em filmes, livros e outros meios de comunicação como um ícone para representar a inteligência e a astúcia. Esse arquétipo é profundamente enraizado em muitas culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, a coruja era o animal sagrado de Atena, a deusa da sabedoria. Os gregos acreditavam que a coruja era capaz de enxergar através da escuridão e da confusão, permitindo que
ela visse a verdadeira natureza das coisas. Essa capacidade de ver além do óbvio é uma qualidade fundamental que muitas pessoas associam à sabedoria. Na mitologia indígena norte-americana, a coruja também é um símbolo de sabedoria e intuição. As tribos nativas americanas acreditavam que a coruja era capaz de ver além das aparências superficiais e que ela poderia ajudar as pessoas a encontrar respostas para seus problemas e questões mais profundas. A coruja também era considerada um guardião das almas dos mortos, e sua presença muitas vezes era vista como um sinal de que os espíritos ancestrais estavam presentes, além de seu papel como símbolo de sabedoria e intuição. A coruja também é frequentemente associada ao mistério e à magia. Muitas culturas acreditam que a coruja é capaz de atravessar os reinos dos vivos e dos mortos, tornando-se um intermediário entre esses mundos. A coruja é uma criatura noturna e misteriosa, capaz de enxergar através da escuridão e das sombras. Em resumo, o arquétipo da coruja é um símbolo de sabedoria, mistério e intuição. A imagem da coruja é poderosa e fascinante, e ela é frequentemente usada em mitologia, literatura e cultura popular como um símbolo de inteligência e astúcia. Embora existam muitos significados diferentes associados à coruja, a mensagem central é clara. A coruja é um animal que nos lembra da importância de buscar a verdadeira sabedoria, de olhar além do óbvio e de confiar em nossa intuição para encontrar respostas para nossos problemas e questões mais profundas. O surgimento do xadrez. O xadrez é um dos jogos mais lendários do mundo, tendo sido jogado por pessoas de diversas culturas desde a antiguidade. A origem do jogo é incerta, mas é comumente atribuída aos indianos, já no século VI, tendo se popularizado na Europa durante os séculos XIII e XIV. Provavelmente a base para a invenção do xadrez foi o chaturanga, que usava peças para simular um acampamento militar. A partir do século XI, o xadrez se espalhou pelo mundo árabe, e algumas regras foram adaptadas para o estilo árabe. A popularidade do jogo se deve ao Papa Inocêncio III, que declarou que o jogo simbolizava a luta entre o bem e o mal. Continua sendo o jogo de tabuleiro mais popular do mundo, com milhões de jogadores em todos os países, e continua a ser jogado e desenvolvido até os dias de hoje. Em outra perspectiva, o xadrez é um excelente exemplo de como as estratégias do jogo podem ser usadas para atingir objetivos políticos. Em um mundo onde as campanhas políticas são muitas vezes vistas como teste dos limites do poder, o xadrez também pode ser útil para estudar pessoas que compartilham seus pontos de vista com aqueles que os apoiam. Analisar o jogo te leva a escolher as melhores peças para executar boas jogadas, às vezes sem muito esforço. No entanto, um passe errado e você pode colocar seu jogo a perder. Não é surpresa então que o xadrez também tenha seu uso na comunicação política. É uma boa maneira de levar as pessoas de um lado ao outro, enquanto aplica sua estratégia. Dentre as aplicações do xadrez na política, estão os movimentos sociais, comícios e até propaganda, como maneira de engajar o público na discussão de certas questões. Isto pode ser feito jogando por pontos ou fazendo que as peças trabalhem juntos numa tarefa, antes de passar para o próximo nível. Ambos os jogos são combativos, educativos e criativos. Muitas das semelhanças entre os dois são de natureza acadêmica. Ambos os jogos são baseados em lógica e habilidades de palavras, assim como habilidades de tabuleiro ou cartas, por exemplo. Ambos são desenvolvidos através da prática, sendo que requerem muita prática em diferentes estágios de jogo. Isto significa que os jogadores devem praticar constantemente em diferentes épocas do ano para serem verdadeiramente eficazes. O xadrez como meio eficaz de comunicação política. Há muitas semelhanças entre o xadrez e a comunicação política. Estas incluem o uso de habilidades lógicas e de palavras, usando tanto o ataque quanto as defesas e usando o planejamento estratégico. Existem também muitas razões pelas quais o xadrez pode ser mais eficaz como ferramenta de comunicação política do que outros jogos. Ele tira o foco da linguagem e, mais importante ainda, concentra-se no argumento que é a mensagem. Porém, a mensagem nem sempre é clara com o xadrez. Ao contrário da crença popular, o xadrez não tem a inteligência ou vocabulário para comunicar pensamentos complexos. Na verdade, a maioria dos jogos de xadrez são sem palavras, ou seja, os jogadores não usam palavras para comunicar seus pensamentos.
Ao invés disso, eles usam as peças para transmitir informações. A maioria dos jogos são visuais, significando que cada movimento do jogador é representado por uma fotografia do tabuleiro. Esta imagem é então lida pelo oponente, que responde à medida que ele se movimenta pelo jogo. O xadrez é um jogo que envolve estratégia, planejamento e tomada de decisões complexas, características que também são importantes na política. Assim, é possível usar o xadrez como uma metáfora para explicar conceitos políticos complexos de maneira mais acessível ao público em geral. Além disso, o xadrez pode ser utilizado como uma ferramenta para incentivar o pensamento crítico e a tomada de decisões informadas. Uma forma de usar o xadrez como meio eficaz de comunicação política é por meio de campanhas publicitárias. As campanhas podem ser estruturadas em torno de temas políticos específicos e usar o xadrez como uma metáfora para explicar conceitos complexos. Por exemplo, pode-se usar o xadrez para explicar como a política de um país é semelhante a um jogo de xadrez, em que cada movimento tem uma consequência e é necessário ter um planejamento estratégico para alcançar o objetivo. O xadrez também pode ser usado para engajar as pessoas em debates políticos. A organização de torneios de xadrez pode ser uma forma de reunir pessoas de diferentes opiniões políticas e incentivar o diálogo e a troca de ideias. Outra maneira de usar o xadrez como meio eficaz de comunicação política é por meio da educação. O ensino do xadrez em escolas pode ser uma forma de incentivar o pensamento crítico e a tomada de decisões informadas em crianças e jovens. Em resumo, o xadrez pode ser um meio eficaz de comunicação política por meio do uso de metáforas para explicar conceitos complexos, da organização de torneios para incentivar o diálogo e da educação para incentivar o pensamento crítico e a tomada de decisões informadas. O uso do xadrez como uma ferramenta política pode ajudar a aumentar a conscientização política e incentivar a participação cívica em democracias em todo o mundo. Os benefícios do xadrez na política. O principal benefício do xadrez é jogar por pontos, ou seja, você não precisa gastar todas as energias no início do jogo. Isto lhe dá a oportunidade de construir muitas jogadas diferentes ao mesmo tempo. Você também pode jogar por pontos. Isto significa que você tem uma agenda, um calendário de ações para executar. Na verdade, ao iniciar o jogo você pode nem mesmo saber quais movimentos executar, mas eles estarão disponíveis para você a cada jogada do seu oponente. Isto também significa dizer que você pode experimentar ideias a qualquer momento. O xadrez e a política envolvem jogos de estratégia, onde os jogadores devem pensar de forma lógica e estratégica para tomar decisões que possam resultar em vantagens para si. Ambos também envolvem o estudo de movimentos e posições dentro de um contexto dado, seja um tabuleiro de xadrez ou um contexto político. No xadrez, os jogadores devem considerar os movimentos de seus adversários e planejar seus próprios movimentos de forma a maximizar suas chances de vitória. Da mesma forma, na política, os líderes devem considerar os movimentos de seus adversários e planejar suas próprias ações de forma a maximizar suas chances de sucesso. O xadrez e a política são dois jogos que exigem perseverança. Em ambos os casos, você deve trabalhar duro para encontrar soluções criativas e inovadoras para problemas complexos. O sucesso no xadrez e na política só é alcançado com o trabalho duro e o pensamento crítico. Portanto, sempre que possível, tente aplicar o pensamento estratégico aos desafios que você enfrenta na vida. Se você quiser ter sucesso nos dois, precisa desenvolver habilidades de raciocínio lógico, planejamento, análise e tomada de decisão. O que uma coruja diria ao jogador político? A coruja perguntaria: você está muito ocupado para se preocupar com a verdade, o que poderia ser interpretado como um alerta de tomada de decisões e lembrar que os resultados de suas ações terão consequências a longo prazo. Deste modo, incentivá-lo a buscar sabedoria e entendimento antes de mexer em alguma peça no tabuleiro político. Uma vez Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, disse: a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois é a que garante todas as outras. Esta citação serve para nos lembrarmos que, para alcançarmos nossos objetivos e sonhos,
Precisamos ter coragem para enfrentar os desafios que se nos apresentam, não importa quão difícil possa parecer. Lembre-se de que você tem a força e a coragem necessárias para superar qualquer obstáculo. Ao jogar xadrez, uma coruja usaria sua visão aguçada para estudar o tabuleiro e todos os movimentos possíveis. Ela prestaria muita atenção para descobrir qual jogada é a mais vantajosa para sua peça. Ela tentaria prever os movimentos do oponente e pensar em jogadas de ataque para ganhar a partida. As semelhanças incluem ainda a necessidade de planejamento e estratégia, exigindo que os jogadores prevejam as possíveis jogadas de seus oponentes, agindo de forma a maximizar seus próprios resultados. Além disso, ambos envolvem a tomada de decisões importantes e a capacidade de lidar com o imprevisto. Por fim, tanto o jogo de xadrez quanto a política exigem que os jogadores desenvolvam habilidades de comunicação eficazes para alcançar seus objetivos. A comunicação pode ser uma estratégia extremamente importante na política, permitindo que líderes políticos e partidos políticos se conectem com eleitores, grupos e outras partes interessadas. Ela pode ser usada para construir um relacionamento com esses grupos, estabelecer credibilidade, informar as opiniões e posições dos líderes políticos, e para influenciar as atitudes e comportamentos dos eleitores. Quando usada estrategicamente, a comunicação pode ajudar a moldar a opinião pública e direcionar a atenção para assuntos específicos, contribuindo para a criação de um ambiente de discussão. Uma coruja provavelmente venceria uma eleição através de uma campanha centrada na sabedoria e na inteligência. Ela poderia usar sua experiência e habilidades de observação para oferecer soluções para questões complexas. Ao trabalhar com uma equipe de campanha eficiente, a coruja também poderia usar mídias sociais para promover suas ideias e se conectar com eleitores, e poderia se envolver com a comunidade local para mostrar que ela é capaz de resolver problemas e entender as necessidades da população. Com uma coruja daria um xeque-mate no xadrez. Um checkmate significa que o jogador que estava em xeque não tem mais jogadas possíveis para bloqueá-lo, resultando na vitória do jogador que deu o cheque. Na política, um checkmate significa que uma força política não tem mais jogadas possíveis para garantir sua vitória, resultando na derrota dessa força. Por exemplo, se uma força política tem apenas uma opção de ação e seus adversários têm várias opções para bloquear essa ação, então essa força política está em xeque-mate e, portanto, perderá o jogo. Um xeque-mate pode ser executado de várias maneiras, mas geralmente é precedido por um movimento que bloqueia a saída do rei. Em xadrez, isso significa que a última jogada antes de um xeque-mate é a movimentação de uma peça para criar um cenário em que o rei não possa se mover. Esta peça pode ser um cavalo, peão, rainha, bispo ou torre. Se qualquer uma destas peças é movida para uma posição em que não há nenhuma maneira de escapar, o xeque-mate ocorre. A coruja daria um xeque-mate ao movimentar uma peça para bloquear a rainha do oponente, enquanto a própria rainha, ou outra peça do jogador, ameaça o rei do oponente. A única saída para o rei é se ele se mover para um quadrado que não é ameaçado, mas não existem quadrados disponíveis, o que significa que o rei é considerado xeque-matado, mas também por meio de manipulação astuta. Ela poderia usar suas habilidades de observação e análise para identificar as fraquezas e vulnerabilidades de seus adversários e então usar essas informações para colocar seus oponentes em uma posição em que eles não poderiam mais se mover ou ganhar. Ainda assim, existem várias táticas e estratégias para ajudá-lo a evitar um xeque-mate, dependendo da sua experiência e habilidade. A primeira coisa a fazer é ter um bom conhecimento da posição do tabuleiro. Estude e aprenda as posições das peças e das outras peças no tabuleiro. Isso lhe dará uma noção de quais movimentos o seu oponente pode realizar e quais movimentos você pode realizar para se prevenir do xeque-mate. É importante lembrar de manter o seu rei em segurança e sempre trabalhar em direção a isso. Se você tiver outras peças fortes, como duque, cavaleiro ou peão, utilize-as para bloquear o seu rei dos movimentos do seu oponente. Mantenha todas as peças que você tem ao redor do seu rei para ajudá-lo a evitar um xeque-mate.
Além disso, mantenha sempre um olho na posição das peças do seu oponente e procure bloquear o seu rei de movimentos de ataque das peças do seu oponente. Se você conseguir criar um padrão de movimentos onde nenhuma peça do seu oponente pode te atacar, o checkmate pode ser evitado. Finalmente, tente analisar o seu tabuleiro e criar movimentos que não coloquem o seu rei em risco. Sempre que possível, tente movimentar as suas peças a fim de evitar posições indiscutíveis. Imagine o Magnus Carlsen, um dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Contra a coruja, ele usaria sua habilidade para estudar o tabuleiro, sua experiência para analisar o movimento da coruja e sua tática para realizar jogadas estratégicas. Durante o jogo, Magnus Carlsen tentaria prever o próximo movimento da coruja e então se prepararia para bloquear ou evitar o seu movimento. Ele também tentaria criar uma estratégia para ganhar a partida, tentando criar padrões de movimentos que acabem com checkmate na coruja. Além disso, Magnus analisaria o tabuleiro para encontrar fragilidades na posição da coruja que pudessem ser exploradas. Ele poderia tentar criar cenários onde a coruja não possa se mover e assim vencer a partida. Na política e no xadrez, os jogadores visam a vitória e precisam pensar sobre seus movimentos e nos movimentos de seus oponentes. Ambos exigem preparação e planejamento para obter a vitória, também envolvem tomada de decisões complexas sobre movimentos, ações e objetivos. Finalmente, ambos os jogos exigem que os jogadores tenham habilidades analíticas e interpretativas para interpretar e agir sobre as informações à sua disposição. A pergunta é: existe uma receita para vencer? Não existe uma receita única para vencer uma eleição. No entanto, existem algumas dicas gerais que podem ajudar os candidatos a alcançar sucesso. Primeiro, os candidatos precisam desenvolver uma plataforma de campanha clara com propostas políticas detalhadas. Em segundo lugar, eles precisam criar uma estratégia de campanha inteligente para alcançar o maior número possível de eleitores. Em terceiro lugar, eles precisam se envolver com a comunidade, fazendo contatos e criando alianças. Por fim, os candidatos precisam trabalhar duro para ganhar o apoio dos eleitores. Na vida, como no xadrez, precisamos ser estratégicos para alcançar nossos objetivos. Na política, como no jogo de xadrez, é necessário planejar cuidadosamente os movimentos para atingir seus objetivos com êxito. Quando estamos envolvidos em discussões políticas, precisamos levar em consideração questões importantes, como a moral, as adversidades e o bem-estar da sociedade. Lembre-se que, como no xadrez, você deve planejar cuidadosamente suas ações. Além disso, discutir e deliberar sobre questões complexas nos ajuda a desenvolver novas ideias e encontrar soluções para nossos desafios na vida. Não existe uma receita exata para vencer uma eleição, pois cada eleição é única e influenciada por uma série de fatores diferentes. No entanto, existem algumas estratégias comuns que os candidatos usam para tentar aumentar suas chances de vencer. Uma das estratégias mais importantes é criar uma mensagem clara e convincente que ressoe com o eleitorado. Isso envolve identificar as principais questões que são importantes para os eleitores e desenvolver propostas que abordem essas questões de maneira concreta e prática. Os candidatos também devem ser capazes de se comunicar de maneira clara e eficaz, tanto em discursos quanto em debates, para convencer os eleitores de que são a melhor escolha para liderar o país, estado ou município. Outra estratégia importante é a construção de uma base de apoio forte. Isso envolve a construção de uma coalizão de grupos e organizações que apoiam o candidato, bem como a mobilização de voluntários e eleitores para ajudar a promover a campanha. O uso das mídias sociais também pode ser uma forma eficaz de construir uma base de apoio forte, pois permite que os candidatos alcancem um grande número de pessoas de maneira rápida e eficiente. Além disso, é importante que os candidatos sejam capazes de arrecadar fundos para financiar suas campanhas. Isso envolve a criação de uma rede de doadores e a realização de eventos de arrecadação de fundos, como jantares ou leilões. Os candidatos também podem buscar financiamento público ou privado para ajudar a financiar suas campanhas. Finalmente, os candidatos também precisam ser capazes de enfrentar e superar qualquer escândalo ou controvérsia que possa surgir durante a campanha. Isso pode envolver a contratação de equipes de relações públicas para gerenciar a imagem do candidato e lidar com as crises que surgirem. Em resumo,
Embora não exista uma receita exata para vencer uma eleição, a criação de uma mensagem clara e convincente, a construção de uma base de apoio forte, a arrecadação de fundos e a capacidade de gerenciar crises são algumas das estratégias comuns que os candidatos usam para tentar aumentar suas chances de vitória. Nos olhos da coruja, vejo a sabedoria das sombras, sua visão de um mundo cheio de segredos. É a luz que me guia no caminho certo, sua presença é um sinal de esperança, uma inspiração para os que caíram. É a sabedoria dos que dela compartilham. É uma luz que nos ajuda a nos levantar. Não importa quem você é, a coruja sempre te acolherá, ensinará a você a ver a beleza e a manter a fé. A partida foi vencida, a coruja triunfante. Seu xadrez estabeleceu vitória e ganhou. Mestre do jogo, campeã do conselho, uma estrategista de xadrez.